de combate à dengue é um grande exemplo disso, e realizar e apoiar ações de educação climática com as comunidades mais vulneráveis aos riscos climáticos em núcleos urbanos informais e regularizados. E aí eu trago aqui as capacitações de líderes comunitários para o enfrentamento de extremos climáticos, liderado pela Defesa Civil, mas também tem como parceiros o Orçamento Cidadão, a Secretaria Municipal de Saúde e o Corpo de Bombeiros. Então aqui eu trago só alguns exemplos das 96 subações, e aí como próximo passo eu devolvo para a Ângela. Considerando que já passou 30 minutos, Ângela, eu te concedo mais 5 minutos de prorrogação. É o suficiente, obrigada. Bom, então como que a gente criou um caminho, um roteiro para conseguir viabilizar, com base em todo esse diagnóstico que foi feito, esse detalhamento de ações que foram pincelados, alguns exemplos, né, não daria para a gente falar sobre todos eles, qual que é o caminho para a gente viabilizar a implementação? E aí a gente tem que ter uma governança climática bem estabelecida e fortalecida, monitoramento e avaliação, recurso financeiro e a manutenção e o contínuo engajamento e a participação de todos os atores que já participaram, mas também da sociedade civil. Pode passar. Então, em fevereiro, dia 15 de fevereiro deste ano, foi instituído o Comitê Municipal de Enfrentamento aos Impactos da Mudança do Clima, que vai ser a principal estrutura de governança da implementação do PLAC. Esse comitê, ele é dividido em 4 grandes caixinhas, vamos dizer assim. O primeiro é o grupo gestor, é um grupo que tem um caráter deliberativo e ele é formado principalmente pelos titulares das secretarias e autarquias da administração pública. A gente já teve a primeira reunião que foi realizada deste grupo, faz acho que 2 semanas, em que a gente tratou justamente do alinhamento e refinamento do plano. A gente tem o grupo técnico, que é formado por um grupo dos representantes técnicos, já teve até uma portaria publicada também já instituindo e nomeando esses técnicos, e ele tem um caráter consultivo que subsidia então as decisões desse grupo deliberativo. E aí a gente criou um ambiente de câmaras temáticas, que elas vão sendo criadas por resolução, né, da Secretaria do Clima, e elas vão ter um caráter de discutir temas que vão sendo propostos, tanto pela administração, pela sociedade civil, pela academia. Então ela vai ser formada por representantes da sociedade, seja do setor científico, acadêmico, entidades do setor sindical, trabalhista, terceiro setor ou também empresarial, né? Então aqui é o espaço que a gente vai ter contínuo de engajamento e articulação com a sociedade civil por temas pré-estabelecidos, né? Então dentro das câmaras temáticas. E por fim a gente tem o grupo de emergência climática, que ele é vinculado à Defesa Civil, principalmente às operações estiagem e verão, que já acontece, é coordenado, né, pela Defesa Civil, e que vem principalmente tratar aí de atender aos eventos extremos, né, climáticos. Então, tanto preparar para esses eventos que vão ocorrer, mas também como reestabelecer a cidade logo após algum tipo de evento como esse. Então, esse daqui é um modelo que a gente desenhou e que já está instituído em decreto para a gente trabalhar a governança do PLAC. Então, a gente está prevendo reuniões de acompanhamento mensal das ações dentro do comitê, com a divulgação de relatórios dos resultados do PLAC de forma anual, disponibilizando esses dados no portal de ações climáticas, também é um portal que foi lançado em fevereiro pelo prefeito, que ali você já tem um pouco das ações, pode acessar o PLAC, né, ele vem sendo atualizado. Então aqui a gente publica os dados em andamento da implementação do plano. A revisão dos gases de efeito estufa ela deve ser feita anualmente, até porque também a gente participa de um reporte do CDP, que é a principal plataforma de cidades do mundo, que vem acompanhando o avanço das cidades em relação à sua agenda climática. E por fim, a cada 3 anos, uma revisão do PLAC, conforme a gente tenha à mão aí novos estudos que podem aprimorar tanto o nosso diagnóstico, como demandas que as câmaras temáticas ou o próprio comitê, ele pode trazer para a gente fazer essas atualizações e aperfeiçoar, como o Rogério disse, é um plano adaptativo, né? Pode passar. E aí, então, a gente também fez um trabalho, muito com o apoio da WRI, de identificar as principais fontes de financiamento climático disponíveis
para a gente conseguir implementar esse tanto de ações, né? Então a gente mapeou o financiamento público municipal, e ele é o nosso principal instrumento, e que deve estar constando aí do nosso próximo planejamento plurianual, próximo PPA. Então todas as secretarias, não é só a Secretaria do Clima que vai ter que apontar as ações, mas a gente já tem todo um roteiro, um cronograma, né, para os próximos anos, para a gente já inserir essas ações no PPA. Os fundos municipais, a gente tem o PROAME, mas também tem fundos de outras secretarias, o estudo de impacto de vizinhança e, por exemplo, também o programa de pagamento para os serviços ambientais. No âmbito estadual, a gente também identificou o fundo estadual e o programa de pagamento por serviços ambientais. No âmbito federal, então, o financiamento público federal aos fundos, programas de investimentos. Recentemente, o Ministério do Meio Ambiente também divulgou o programa Cidades Mais Verdes e Resilientes, então também vai trazer suporte para as cidades, e as transferências intergovernamentais. Além disso, a gente tem instituições financeiras, os bancos multilaterais e bilaterais, e os de desenvolvimento nacional e regional, como é o caso, né, do BNDES, que vai estar financiando as obras da drenagem dos parques lineares na Bacia do Inhumas. E, por fim, o setor privado, né, por meio daí de fundos investidores, setor privado nacional, os bancos, mas também outros instrumentos que estão sendo utilizados cada vez mais, como as parcerias público-privadas, PPPs, as concessões e instrumentos já conhecidos como os termos de compromisso e de ajustamento de conduta. Dizer que a gente tem participado já de algumas capacitações feitas para cidades com esses agentes financiadores, para que a gente possa estar preparado, né, como pleitear esses recursos. Então a gente também tem participado aí de vários eventos com esses agentes potenciais financiadores, para que a gente esteja de fato preparado. E se a gente não tiver esse instrumento principal, que é o PLAC, com certeza o acesso a esses fundos vão ficar cada vez mais raros. Bom, então, por fim, qual que é o próximo caminho, né? Então, o que a gente faz com tudo isso? Então, é a consolidação da estrutura da governança climática, então, fazer rodar o comitê, o engajamento contínuo da comunidade, a gente enxerga que o principal espaço vai estar dentro das câmaras temáticas, o monitoramento e avaliação consistente, transparência e divulgação desses dados, os ciclos de atualização e revisão do plano, e, por fim, a revisão da política de enfrentamento das mudanças do clima, que agora a gente tem metas, inclusive, mais ambiciosas de redução das emissões. É isso. Muito obrigada. As contribuições ainda podem ser encaminhadas até domingo que vem, dia 19 de maio. Então, para quem não teve acesso, o e-mail é o plaноsambientais@campinas.sp.gov.br. E eu finalizo aqui com a imagem do Parque Linear do trecho do Pissarrão, né, que fica na Vila Industrial, que faz parte aí de um sonho do programa, né, de parques lineares do Plano do Verde, que a gente pretende aí espalhar pelas cidades. E estamos batalhando há anos para que esse programa cresça cada vez mais e seja efetivo, como a gente está vendo aqui. Muito obrigada. Agora a gente segue à disposição para coleta e escuta. Obrigada. Muito obrigada, Ângela, Gabriel e Victor. Para compor a mesa técnica, eu chamo também o representante do IPT, Felipe Antônio Marques Faceta, que é pesquisador, e a contribuição voluntária dele foi para análise de riscos climáticos. Também chamo Daniela Rezende de Faria, doutorando em ensino de História e Ciências da Terra pelo Instituto de Geociências da Unicamp, representando a diretora Priscila Pereira Couto do CEPAGRE, da Unicamp, que também contribuiu voluntariamente para a metodologia e o eixo social. E também gostaria de informá-los que a mesa técnica está estendida e por falta de espaço, eu gostaria de nominar também os integrantes pela CEClimas, Carla de Souza, Carmeneira, Engenheiro Ambiental. Queira se levantar, Carla, para as pessoas poderem te conhecer também, já que você está na mesa. Muito obrigada. Também o Juliano Braga, o ecólogo, faz parte da nossa mesa técnica. O Mário Jorge Bonfante, lançou um engenheiro ambiental, está ali em pé no púlpito. Também Rodrigo Pires, que já desceu. Por favor, Rodrigo, ele contribui para as questões de fauna. Ricardo Caseta, nosso diretor
do DEMAC, assim como o Wagner Bellino, nosso diretor de proteção e bem-estar animal, e outros técnicos da Secretaria do Clima que estão aqui para nos auxiliar aí no nosso diálogo, que já vai começar. E eu gostaria também de estender a mesa técnica para as demais secretarias. Pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação está aqui Gustavo de Oliveira Alves Bocalete, secretário adjunto. Pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, Valdirene Lima Paltriani. Pela Secretaria Municipal de Educação, Luiz Felipe. Pela Secretaria de Habitação, próprio Dr. Arli. Pela Secretaria de Infraestrutura, Renato de Camargo Barros. Pela Secretaria de Planejamento, Marcelo Colutini, e também a secretária adjunta Marcela Cristiane Pupim, pela Secretaria de Serviços Públicos, secretário adjunto Paulo Henrique da Silveira Camargo, acompanhado também de Márcia Calamari e Fernando Carbonari. Pela Secretaria Municipal de Urbanismo, Adriana Forte. Também acompanha pela INDEC, além do próprio presidente Vinícius Riveretti, Wilson Fogaça de Brito, diretor de planejamento. Pela Mata Santos da Genebra, além do Marcelo Bernardino Polieri, os diretores Meire e Sabrina Martins. Pela Sanasa, também o diretor Pedro Cláudio da Silva. E continua também aqui conosco o Sidney Furtado e equipe para compor aí a mesa técnica. Eu gostaria de, antes de dar início aí às contribuições, perguntas, né, dos presentes, informar que as filipetas já foram distribuídas. Tem o Diego lá no fundo e o Amandi ali do lado esquerdo de vocês, direito meu. Podem entregar a filipeta para eles. Para quem não quer fazer o questionamento de forma verbal, de forma oral. E gostaria de agradecer as presenças das autoridades que se manifestaram. A vereadora Mariana Conte, vereadora aqui do município de Campinas, Raquel Galberto, da bancada feminista do mandato da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Carlos Bernardi, do IDESTEC, Instituto de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Cultural Brasileiro, Maria Nildes Giesse Nascimento, representando o Fórum Socioambiental, Carlos Alexandre Silva, presidente do FECONDEMA. Se alguma autoridade estiver presente, fique à vontade para nomear ele com a mesa externa, a gente vai fazer menção. E, então, vamos dar início à parte que vocês nos contribuem e nos questionam. Vamos fechar, então, como é de praxe de todas as nossas audiências, faremos blocos de 5 perguntas, 3 minutos para a sua colocação. Não se preocupem com o tempo, eu vou auxiliá-los e vou avisá-los quando os 3 minutos estiverem findados. E enquanto não chega as filipetas aqui para a mesa, eu já deixo à vontade, então, quem gostaria de fazer o uso da palavra. Temos um microfone aqui do lado esquerdo, então, quem desejar fazer o uso da palavra, fique à vontade, estamos aqui de ouvidos. E eu solicito também Carlos Alexandre, Ernestina, na sequência. Eu solicito que, quando vocês forem falar no microfone, até por uma questão de registro, por favor, falem seu nome completo e, se representarem uma entidade, dizer qual é aquela entidade. Se não representarem, não tem problema nenhum, é só denominar cidadão campineiro ou como gostaria de se denominar, mas o importante é a gente saber quem vocês são. Muito obrigada. Carlos Alexandre, por favor. Boa noite. Carlos Alexandre Silva, eu estou presidente da Federação Nacional de Conselhos do Meio Ambiente, sou membro do Conselho do Meio Ambiente de Campinas, membro do Conselho do Meio Ambiente de Campinas também. Eu queria, antes de mais nada, enaltecer aqui o trabalho. Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês e trazer uma colaboração importante. Eu fiquei muito feliz com o formato que vocês apresentaram, esse conteúdo. Até pediria que essa apresentação ficasse disponível para os conselheiros do CONDEMA, por favor.
E eu estou tendo a oportunidade de, como pesquisador da FIP, trabalhar para um projeto do governo estadual de São Paulo agora, onde a gente está desenvolvendo justamente um estudo e levantamento sobre uma bolsa de ação climática do estado de São Paulo. Na verdade, nós estamos criando uma bolsa dos ativos econômicos, ambientais e ecossistêmicos do estado de São Paulo. Essa pesquisa é tão interessante, ela faz parte de um estudo meu, né, uma metodologia que eu venho estudando há algum tempo aí na minha tese também, e ela é focada em a gente entender a valoração desse processo. E isso tudo está muito transversal à discussão da política nacional do mercado de carbono, que é a lei que está sendo discutida hoje no Senado, para finalizar, e também o decreto da taxonomia, que é muito importante, que a gente está com os comitês governamentais agora, dos quais eu também tenho tido oportunidade de participar. Tudo que vocês colocaram aqui está totalmente alinhado a toda a estratégia que vem sendo discutida em nível mundial, com o Pacto Global, em razão da questão, né, do projeto Ambição 2030 do Estado de São Paulo, onde envolve inclusive o setor privado de forma muito ampla, tá? Porque nós não estamos só tratando de um planejamento para a gente poder qualificar, né, e enriquecer a estrutura de gestão climática da nossa cidade e região, mas nós estamos também já criando um lastro econômico dos ativos ambientais e ecossistêmicos do município de Campinas, que tem um valor gigantesco. Todas as empresas que têm impacto perene, como indústria química e demais, elas vão sempre precisar estar compensando. E a ideia é que, com a ideia lá da Agenda 21 anteriormente, que foi um dos primeiros pactos que nós tivemos na Rio 92, nós podemos ter o quê? As ações, o pensamento é global, mas a ação e o retorno financeiro para as compensações ambientais também acontecerem no nível local, que são dos municípios. Então nós estamos falando aí hoje de mais de 500 trilhões de reais, tá, em recursos voltados para o mercado de carbono. No Brasil são 173 bilhões de reais por ano de recurso disponível e que nós estamos precisando fazer o quê? Estruturar. A modelagem que vocês trouxeram aqui, Ângela, eu vou me dirigir a você que está coordenando o trabalho aí, é totalmente de acordo com o mesmo que nós estamos trabalhando na FIP, o mesmo que está sendo discutido lá no Pacto Global. E assim, a gente se coloca à disposição, inclusive, para poder transversalizar essas discussões, porque eu acho que a gente vai aprender bastante coisa com vocês aí, trocar também figurinha com o projeto que a gente está fazendo no governo do Estado de São Paulo, para que a gente alcance a melhor qualidade possível desse projeto aqui. Tá bom? Essa era a minha contribuição. Obrigado. Obrigada, Carlos Alexandre. O material será disponibilizado. Na sequência, então, Ernestina, por favor. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Ernestina Oliveira, sou advogada e professora aposentada. Eu, a bem da verdade, não tenho uma pergunta a fazer, mas eu tenho um questionamento a fazer. Primeiro, congratular, eu acho assim, os planos de vocês são sempre muito bons, né? Um bom exemplo de plano da Secretaria do Verde é o Plano do Verde, né? O grande problema é que tem ficado nos planos. Na prática, a administração municipal não tem acompanhado os planos. Vocês próprios apontam, no diagnóstico que vocês fazem, que o nosso plano diretor, ele só menciona a questão climática. Ele não trata de nada da questão climática. Muito pelo contrário. O grande empenho do nosso plano diretor é transformar, na sequência, logo que ele foi aprovado, transformar 187 quilômetros quadrados de área rural em área urbana, né? Em pleno momento crítico de emergência climática no planeta. Inacreditável. Né? A gente tem milhares de metros quadrados dentro do perímetro urbano e a providência da prefeitura foi essa. Então, lamentavelmente, na prática, quer dizer, os planos são muito bons, este plano é muito bom, né? Os planos internacionais são todos muito bons, os acordos são muito bons, e nós estamos no pé em que estamos. Por quê?
Porque a preocupação efetiva com a questão ambiental, ela não existe, sabe, nos administradores, nos governantes, não existe. A grande preocupação é econômica, é com o desenvolvimento da cidade. O desenvolvimento da cidade, em época de emergência climática, tem que levar em conta essa questão. Então, eu colocaria, e aí vai uma sugestão, eu colocaria entre as ações, né, a revogação da Lei Complementar 207. Comete crime na cidade de Campinas. Ela transforma 187 quilômetros quadrados de área rural em zona urbana, sem sequer o município ter um plano decente de macrodrenagem. O que vai acontecer? E só para finalizar, eu queria colocar alguma coisa com relação à questão da água, que o promotor Rodrigo muito bem lembrou, né? Por que nós não recuperamos o rio Capivari? Nós paramos de pegar água no Capivari porque ele está morto. Ele está morto e o que se vai fazer agora é ocupar toda a bacia do Capivari, né? Sem plano de macrodrenagem. Só vamos ocupar, vamos de forma irresponsável, né, ocupar o território que deveria servir, que presta valiosos serviços ecossistêmicos para o nosso município. É essa observação que eu queria fazer. Muito obrigada. Por favor. Eu sou José Antônio, sou membro do CONDEMA também, sou professor aposentado da Rede Municipal de Campinas, né? Também quero, primeiro, enaltecer essa iniciativa da Prefeitura, elaborar um plano, apresentar à sociedade esse plano, né? Agora, eu queria, na linha também que a Ernestina aqui falou, eu tenho grande dificuldade para acreditar nos planos, sabe? E nesse também, né? Embora eu torço para que ele seja efetivado. Queria chamar a atenção aqui, olha, o tanto de lugares vazios aqui. Essa cidade é uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, né? Como que essa discussão vai chegar até a população, sabe? A população precisa participar disso, porque ela tem um papel para fazer, para a concretização dessas medidas, sabe? Aí foi apresentado, né? Depois eu queria ter acesso a esses dados, assim, com mais cuidado, para a gente poder analisar, né? Porque a gente tem feito trabalho em escolas, eu gostaria de apresentar isso e gostaria de chamar a secretaria junto, para estar junto nisso, né? Mas aí, veja só, quando apresentou o mapa ali de calor, né? Campinas é um município onde 70% das unidades territoriais básicas, a população não tem acesso a áreas verdes, sabe? Né? Uma coisa lamentável que está lá no plano municipal do verde. E aí você falou, alguém falou aqui agora dos planos, dos parques lineares, até a foto ali. Olha, eu moro do lado, queria que aquilo ali fosse para toda a cidade, sabe? Mas aquilo ali é um exemplo, né? Campinas tem 4 parques lineares aprovados, 6 que está aí demorando pra caramba. Depois não sei se o Rogério, o secretário, poderia explicar por que demora, né, tanto. Mas esse também é o meu questionamento, sabe? Como é que nós podemos acreditar nesse plano? Porque o plano esquece, por exemplo, não toca nos efeitos disso que a Ernestina levantou aqui. Por exemplo, essas leis, a 207 e a 208, né, ela mexe, por exemplo, no avanço da cidade, permite o avanço da cidade, deu aval para ser legal o avanço da cidade nas áreas rurais. Onde estão as áreas de importantes fragmentos que oferecem importantes trabalhos ecossistêmicos no município, né? Esses resquícios, né, que tem um valor ecossistêmico muito grande, eles estão em risco.
E quem tem acesso a quem vai sofrer com isso é a população periférica que não está aqui, sabe? Então eu queria deixar essa lembrete, talvez assim um pouco incômodo, né? É ruim a gente chegar aqui e questionar, mas eu estou elogiando o trabalho que a prefeitura fez. Gostaria que ele se efetivasse. Mas olha, 3 audiências, como vocês falaram aí que fez, uma em Umas, um no Amarais, o outro esqueci aqui, é muito pouco. Para mim são espaços minguados de participação da população. Então, eu queria também provocar isso. Olha, vai ter, isso aqui vai se desdobrar, porque eu vi ali na apresentação de vocês, né, que vai ter desdobramento das câmaras técnicas, tá certo? Então, eu torço para que dê certo. Gostaria muito de que contasse com a gente, com o Condema, que atualmente, inclusive, está bloqueado lá por um probleminha. Gostaria que o Rogério está aqui, que resolvesse isso quanto antes, porque está suspenso o trabalho do Condema, sabe? O Conselho Municipal do Meio Ambiente. E a Lei 203 aqui, que está sendo apresentada, fala da importância dos órgãos de participação da sociedade civil, sabe? Fala da importância dos conselheiros ambientais. Eu sou um conselheiro ambiental e quero oferecer meu trabalho de professor, e tenho grande acesso aí à periferia de anos, de décadas de trabalho, e é isso que eu gostaria de deixar aqui. Então, parabenizar a Priguei, tá certo? E aceitem as críticas da minha parte, com muita humildade, tá bom? Eu não quero afrontar o poder público, não, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada, professor José Antônio. Agora, o quarto inscrito, então, por gentileza. Em primeiro lugar, cumprimento a mesa e ao público aqui nesse recinto. Já eu quero parabenizar. Desculpa, qual é seu nome, por favor? Meu nome é João Guilherme, sou engenheiro civil. Okay. E eu quero, a princípio de tudo, cobrar, em nome do professor José Antônio, que acabou de mencionar aqui, em relação a esse órgão efetivo do Condema. Há alguns dias eu venho acompanhando a votação, foi eleito e por algum motivo deixou-se de dar posse a quem foi eleito ou se vai revogar para uma nova eleição. É um órgão extremamente importante a nível de município. E para nós que temos uma cidade desse tamanho, é vergonhoso dizer que ainda não se deu posse a essa nova gestão. E gostaria de perguntar para a mesa, talvez até para o secretário Rogério, como se falamos de uma cidade sustentável e podemos permitir, dentro da esfera governamental, onde o gestor encaminhou para a Câmara o PL 88, o 207, dentro da esfera de município, podemos ver as áreas de preservação ambientais, onde tem sido um canteiro de obras inacabável, que é o caso da APA Campo Grande. E outros em Toriões Verde, no centro de Campinas, em alguns bairros por aí. O que a gente pode ver nas áreas periféricas desta cidade são canteiros de obras inacabáveis. E em pleno século XXI, para uma cidade falar de um tema sustentabilidade, na visão do secretário, o que é sustentabilidade para se permitir isso acontecer? Muito obrigada. Agora vamos para o quinto e último inscrito do primeiro bloco. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Reginaldo Cruz, eu sou jornalista e mestre em desenvolvimento econômico e atuo na assessoria do vereador Paulo Búfalo, pessoal que estou representando nesse ano. Bom, gostaria de parabenizar a mesa, a apresentação. Acho importante a cidade estar apresentando plano de ação climática nesse momento.
usando aqui as palavras do professor Luiz Marques da Unicamp, a gente está vivendo aí o decenho decisivo, né? Temos 10 anos para evitar que as mudanças climáticas cheguem a um ponto de não retorno. Mas as consequências já estão colocadas. Lembrando que ele falou do decenho decisivo em 2022, né? Estamos em 2024, então já perdemos 2 anos aí, né, nessa corrida que é uma corrida pela continuidade da vida, e eu acho que os eventos que estão acontecendo no Rio Grande do Sul e em outras partes do mundo não deixam muita dúvida de como a gente está correndo o risco e como devemos agir. E dentro do plano eu queria fazer algumas observações assim, a título de contribuição para vocês pensarem, que é o que eu não vi colocado aí. Se tiver detalhado também, vocês podem colocar. Lembrando que a gente também está fazendo a discussão lá na Câmara Municipal, temos uma frente parlamentar de meio ambiente coordenada pelo vereador Cecílio, e o Paulo Búfalo coordena também uma outra frente, que é a frente de enfrentamento aos efeitos da emergência climática. Também temos feito algumas discussões lá na Câmara, também fica também a sugestão de a gente levar esse debate lá para o Legislativo. Mas, assim, na questão de quando se fala da mitigação, né, dos pontos de alagamentos na cidade, eu queria questionar se no plano vocês chegaram a pensar no conceito de cidade esponja, um conceito que tem desenvolvido na China, algumas cidades têm discutido, que é fazer basicamente projetos de desimpermeabilização do solo, calçadas com capacidade de absorver a água, jardins de chuva, telhados verdes, capacidade das construções armazenar e fazer o reuso dessas águas de chuva, se isso está previsto no plano também, se tem algum tipo de discussão nesse sentido. Outro ponto também que eu queria levantar, que eu não vi, se vocês têm algum planejamento, por exemplo, de mapeamento e preservação das nascentes e minas existentes na cidade. Quantas são, onde estão, para onde elas vão e qual é o nível de preservação delas, e como elas podem contribuir, inclusive, para um abastecimento local ou para algum uso local de água, e também como forma de envolver a comunidade do ponto de vista educacional, de engajamento também na questão da preservação. E um último ponto que eu gostaria de colocar, quando coloca no eixo 4, né, questão da estiagem, do aumento das ondas de calor, principalmente pensando nas APAs, né, na APA Campinas e na APA Campo Grande, se a cidade tem, ou atualizado, você precisa fazer um plano de combate aos incêndios florestais, né, os chamados PPCIF. Por exemplo, se tem um incêndio de grande proporção na APA Souza Japingi, na APA Campinas, a cidade está preparada para dar uma resposta rápida para que esse incêndio não atinja estragos irreversíveis, tanto do ponto de vista da fauna e da flora desses locais, não só contando com o apoio do corpo de bombeiros, das brigadas existentes na cidade, qual o treinamento assim, existe, vocês estão considerando nesse plano, nesse plano de ação climática, assim, a questão dos PPCIF, a cidade tem, está atualizado, tem algum projeto de atualização? Era isso. Muito obrigada, Reginaldo. Então, fechado o primeiro bloco de 5 questionamentos, eu vou, considerando que foram contribuições do Carlos Alexandre, né, no qual a gente agradece, nós vamos já passar para a segunda colocação da Ernestina Gomes, especialmente sobre a efetividade, né, aqui resumindo a fala dela, sobre a efetividade dos